Bom dia a todos. Estamos hoje, por causa da quarentena, numa live, né? Muito chique nós aqui fazendo uma live, onde a gente vai estar fazendo uma preleção para a nossa querida casa Caminho da Luz de Botucatu, hoje, dia 7 de junho de 2020. Que Deus abençoe a todos nós. E o tema que foi escolhido para hoje é compartilhar riquezas. E eu quero apresentar para vocês hoje como é que esse tema, compartilhar riquezas, ao longo dos anos, veio se construindo dentro de mim. Como eu fui tendo essa compreensão do que é compartilhar riquezas. Isso veio fazendo parte do meu entendimento, do meu comportamento, e creio que também coincide com muitos de vocês, ou quase todos, ou todos vocês, é claro. Em tudo que eu faço, eu procuro estudar, procuro aprender, para poder fazer um pouco melhor. Seja lá o que eu estiver fazendo, seja lá o que for da minha responsabilidade. E durante 20 longos anos da minha vida, eu trabalhei como comerciante no ramo de material de construção. Estudando muito para poder ser assim, ao menos um comerciante bom ou regular. Um dia chegou em minhas mãos um livro maravilhoso. Um livro que eu aprendi muito com ele. E eu peço permissão para apresentar ele para vocês. O título do livro: O Maior Vendedor do Mundo. O Maior Vendedor do Mundo. O autor é o Og Mandino. E este maravilhoso livro conta a história de um cuidador de camelos chamado Rafid. Isso lá na época de Jesus, há 2000 anos atrás. O sonho do Rafid, deste jovem, era se tornar um vendedor. Mas ele era muito ambicioso. Ele queria, na verdade, era ser o maior vendedor do mundo. Por isso ele resolveu procurar Patros, que era o seu patrão, e contou tudo para ele. Contou o seu sonho de sucesso. Patros, muito entusiasmado com o jovem, lhe dá uma oportunidade, o desafiando a vender em apenas 4 dias um de seus produtos mais caros, que era uma túnica maravilhosa, vermelha, e ela tinha uma marca de uma estrela dourada dentro de um círculo, e esse círculo dentro do quadrado. Este era o símbolo de Tola, a empresa mercantil de Patros. Nos dias de hoje nós diríamos que era uma túnica de uma grife famosa, a grife Tola. Rafid, com essa túnica, segue para Belém. Há 2000 anos atrás, em Belém. E oferece essa túnica para muitas pessoas. Muitas. Mas ninguém se interessou em comprar o seu caro produto. No 4º dia, na última noite, ele foi dormir numa gruta que ficava ao lado de uma estrebaria. E lá chegando, Rafid se emocionou ao ver um casal tremendo de frio. E tinha uma criancinha dormindo numa manjedoura, envolta nas túnicas de seus pais.
Rafid, sem pensar duas vezes, pega a sua túnica, aquela que ele trouxe para vender, e que era muito mais quente que a criança, o recém, estava envolto, e ele envolve essa criança com essa túnica e pega as túnicas e devolve aos seus proprietários, seus pais, para que eles não sentissem tanto frio. No dia seguinte, bem cedinho, Rafid volta para o acampamento de Patros e, ao chegar, conta para o patrão todo o ocorrido, tudo o que aconteceu. Inclusive que ele tinha doado a túnica que levou para vender, a qual era o seu teste, que ele tinha doado essa túnica para aquele bebê recém-nascido. O seu patrão, Patros, se emociona de tal maneira com a história que passa a sentir ainda mais carinho, passa a sentir uma afeição muito maior por esse maravilhoso jovem. Rafid tinha acabado de conquistar o coração do velho mercador, tornando-se a partir de então o seu sucessor. Buscando preparar para a sua futura missão, Patros entregou para Rafid 10 pergaminhos contendo os segredos para a formação de um bom vendedor. Pergaminhos esse que eu passo a descrever resumidamente. Eu peço que vocês ouçam esses ensinamentos, mas não para se tornarem vendedor, mas sim para aproveitá-los para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual, que é a nossa meta principal. O primeiro pergaminho começa dizendo assim: vamos lá, hein? Para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual. Hoje eu começo uma nova vida, pois uma nova pessoa começa a germinar dentro de mim. Olha que lindo. Hoje eu começo uma nova vida, pois uma nova pessoa começa hoje a nascer dentro de mim. Eu escolhi um novo caminho e tenho em minhas mãos o roteiro que me guiará por terras desconhecidas até alcançar o meu verdadeiro tesouro. Um parênteses aqui. O segredo desses 10 pergaminhos é mais para evitar o fracasso do que para que a gente obtenha êxito. Então, esse primeiro pergaminho, ele fecha dizendo assim: o fracasso é a incapacidade do homem em atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. Olha a definição linda de fracasso. O fracasso é a incapacidade do homem de atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. E, como estamos resumindo, vamos para o segundo pergaminho. Saudarei este dia com muito amor no coração. Este é o maior segredo para que tenhamos êxito. Pois todo dia é um dia especial. Todo dia é um dia diferente. Todo dia é um dia único e singular. Aceite então os prêmios que a vida lhe dá, pois esses prêmios são as suas recompensas. E receba também de bom grado os obstáculos,
porque eles são os seus desafios. E a frase desse segundo pergaminho é: amarei a ambição, pois ela me inspira, e enfrentarei o fracasso, pois ele me ensina. O terceiro: persistirei até vencer. Persistirei até vencer. É na persistência de um homem que se pode medir a sua bravura. Todos os dias nós somos testados para medir a nossa bravura. Se persistir, se continuar a investir, com certeza seremos bem-sucedidos. Então, dê sempre um passo à frente. E se este passo não resultar em nada, dê outro, e mais outro, e tantos quantos forem necessários. Lembrando que dar apenas um passo de cada vez não é difícil. No quarto, eu sou a maior criação de Deus, o maior milagre da natureza. Nós somos únicos. Desde os primórdios, nunca houve nenhuma criação como nós. Ninguém pode pensar como eu e nem como você. Somos únicos. E essa singularidade é a nossa maior diferença. E o quinto: viverei hoje como se fosse o meu último dia. E como esse dia é muito precioso, tamparei o seu conteúdo de vida para que nenhuma gota se derrame e se perca na areia. Não desperdice o tempo pensando no passado, nem também pensando no futuro, pois não é possível transportar nem o passado nem o futuro para os dias de hoje. Sexto, hoje serei o dono das minhas emoções. Hoje serei o dono das minhas emoções. Então não leve tristeza, melancolia, pessimismo para aqueles com quem convive, mas leve sim a alegria, o entusiasmo, claridade e riso, e eles ao seu lado reagirão com otimismo. E lembre-se que fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem as suas ações. Fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem as suas ações. E o forte? Forte é aquele que forja as suas ações para controlar os seus pensamentos. Aquele que forja as suas ações para controlar os seus pensamentos. E 7. O sétimo diz assim: vou rir de mim e vou rir do mundo. Esta é uma forma de afastar as preocupações. É a forma de ficar mais alegre. É a forma de ter a vida mais longa. Então eu vou rir dos meus fracassos para que eles se evaporem, que eles sumam. E vou rir das minhas vitórias para que elas atraiam mais e mais vitórias cada vez maiores. O oitavo: hoje eu vou centuplicar o meu valor, como se eu fosse um grão de trigo que brota e cresce e que também floresça para realizar os seus sonhos. Você escolhe
o seu destino. Por isso, estabeleça objetivos para cada dia, objetivos para cada semana, cada mês da sua vida. Hoje, supere aquilo que você fez ontem, e amanhã, supere o que você fez hoje. E assim, sucessivamente. Superar seus próprios feitos deve ser a sua missão. Compete consigo mesmo. E o nono: agirei agora. Somente a ação transforma os sonhos. Somente a ação transforma os planos e os objetivos em uma força viva. A ação é o alimento, é a bebida que nutrirá o êxito. Ao contrário, a acomodação, ela nasce do medo. E para romper o medo, deve-se sempre agir sem hesitação. A ação aniquila o medo e forja, constrói um coração valente. Somente a ação determina o meu valor. E para multiplicar o meu valor, simples, eu vou multiplicar as minhas ações. Encerrando o 10º, o último pergaminho, não poderia deixar de fechar com chave de ouro, né? O tema do 10º pergaminho é ter fé. Olha que maravilhoso. Ter fé. Ele fala nesse pergaminho em buscarmos um abrigo numa força divina. Ou seja, nos agasalharmos em Deus. Jamais devemos pedir as coisas materiais do mundo. Ouçam bem isso, meus irmãos. Jamais devemos pedir as coisas materiais do mundo. Mas sim devemos suplicar por orientação para que venhamos saber a maneira de adquirir os bens materiais e também a fartura. Gente, nós precisamos refletir sobre cada um desses ensinamentos. E tenho certeza que isso vai ajudar muito na nossa evolução. E esses 10 segredos, desses 10 pergaminhos, que são lá de 2000 anos atrás, mesmo sendo esses 10 os mais conhecidos ensinamentos desse citado livro, no meu particular entender, e tenho certeza que será também no de vocês, esses 10 ensinamentos não são os maiores e nem os melhores. E eu quero destacar um outro grande ensinamento que tem neste livro, que para nós espíritas, tenho certeza, é o mais principal, é o mais importante de todos. Então seria o 11º. Rafid, ao longo da sua existência como mercador, imagine, aquelas caravanas de camelo carregadas de mercadorias, né? Maravilhoso. Todo final de ano, Rafid fazia o que nós aqui chamamos de balanço. E ele contabilizava toda a riqueza que ele tinha acumulado. Suponhamos que nesse balanço, tudo que ele tinha somava 10 milhões. Ele apurando esses 10 milhões, ele pegava metade no final do ano. Metade desses 10 milhões. 5 milhões. Separava. Esses 5 milhões ele doava. Uma parte para os seus funcionários. Uma parte para os seus clientes em dificuldades, aqueles que estavam passando por doença ou que não estavam conseguindo pagar suas dívidas e assim por diante.
Com isso, ele fortalecia os seus clientes. E uma outra terceira parte dessa metade dele, ele distribuía para os pobres, para os necessitados, para os mais carentes. Imaginem, meus senhores, essa bondosa atitude gerava uma comoção social no final do ano e também uma comoção comercial. Porque todo mundo queria comprar, desde que fosse do mercador Rafid. Todo mundo dava preferência para os seus produtos. Com isso, os funcionários se sentiam recompensados e a cada dia eles se esforçavam mais e mais e mais em prol da empresa. Os clientes se tornavam muito mais fiéis, porque eles sabiam que num momento qualquer de dificuldade, como sendo clientes, eles seriam amparados, seriam agraciados com a contribuição, a doação do seu parceiro comercial. E os pobres, aqueles que recebiam as suas doações, se sentiam amparados, se sentiam mais seguros. E todo e qualquer dinheiro, inclusive esse da doação, eles procuravam gastar aonde? Gastar nas mercadorias do Rafid. Com esse procedimento amoroso, caridoso, a fama arrebanhou clientes do mundo inteiro. E se num primeiro ano ele tinha aqueles 10 milhões e dividiu, os outros 5 que lhe sobrou, eram tantos querendo trabalhar e comprar e consumir e vender para a empresa do Rafid, que aqueles 5 no final do ano virava 50. E ele dividia 25 e aplicava aqueles outros 25 por mais 50, por mais um ano. E aquilo virava 200. E ele repartia. E assim foi Rafid, até se tornar ao longo dos anos o maior comerciante do mundo na sua época. E eu abro aqui um parêntese para lembrarmos da parábola dos talentos, quando o Senhor pergunta a um de seus servos: o que fizeste, meu servo, com o tesouro, com os talentos que eu te confiei? E o Rafid vai poder responder, muito feliz para o Senhor: mestre, aqui estão os talentos que me confiaste. Aqui estão também os lucros que obtive trabalhando os seus talentos. E eu também tomei a liberdade de doar a outra metade desses lucros para os seus outros filhos, aqueles em necessidade. Com certeza o Senhor, muito feliz, irá lhe dizer: Rafid, tome assento à minha direita, meu servo obediente e fiel. A caridade material, meus irmãos, só se configura quando a fazemos principalmente para quem nós não conhecemos, ou que jamais veremos novamente. Ou seja, será uma caridade anônima. Ou seja, jamais divulgada. Assim sendo, estará isenta de qualquer segundo interesse.
Por que eu digo isso? Porque no nosso capítulo 13 do nosso Evangelho, o título é: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós temos a parábola do óbolo da viúva, lembre? Lá diz assim: estando Jesus no gasofilácio. Talvez alguém não saiba o que é gasofilácio. Eu estou gravando essa palestra, né? Gasofilácio era uma sala onde ficavam os cofres mais diversos do templo, onde os fiéis depositavam as suas oferendas. Então existiam gasofilácios, cofres, né? De cerâmica, de madeira e também de ferro, né? Então, estando Jesus no gasofilácio, quando veio uma pobre viúva que apenas depositou 2 pequenas moedas, sendo elas do menor valor, 10 centavos cada uma. Jesus, observando isso, chamou então os seus discípulos e disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes depositaram de mãos cheias as doações no gasofilácio. E explica ainda Jesus aos seus discípulos: isso porque todos os outros deram daquilo que lhes abunda, daquilo que eles têm bastante, não vai lhe fazer falta. Ao passo que esta pobre senhora deu do que vai lhe fazer muita falta. Deu mesmo tudo o que ela tinha para o seu sustento. Isso, além de estar no nosso Evangelho, está em Marcos, está em Lucas, né? Marcos 12, Lucas 21. Quem quiser ver inteiro, então depois só dá uma olhada. Mas eu estou trazendo isso porque não é só a gente estudando que a gente vai aprendendo. É na prática, na vida. Aqui em Avaré eu presidi uma entidade de crianças carentes. E nessa entidade eu tinha um contribuinte que era um senhorzinho assim. Aqui não tem ninguém de 60 anos, né? Então ele tinha lá seus 60 anos naquela época. Bem simples. Uma alma boa. Todo mês ele chegava na sua bicicleta, uma bicicletinha já, naquela época, bem surrada. Ele vinha com uma sacolinha, um embrulhinho, trazer a sua doação. E me entregava todo entusiasmado: seu Heitor, eu vim trazer a minha doação para as crianças, para as meninas. Eu abraçava ele, tudo, e ele ia embora, todo feliz. Detalhe, ele era muito pobre, e a doação dele mensal era de 6 sabonetes. Todo mês. Todo mês essa alma nova. Ela nunca falhou um mês sequer. Todo mês ela trazia os 10 sabonetes. E até hoje, passados 10 anos, ele continua a doar mensalmente. Só que agora ele mudou um pouco. Ele não leva mais 6 sabonetes. Ele leva 6 litros de leite. Então, se a doação anterior era R$10, hoje é em torno de R$20.
Só que tem um detalhe. Nesses 10 anos ele não conseguiu trocar a bicicleta e ela continua sendo a mesma. Mas ele não deixou de fazer a doação dele. Com certeza essa doação dele ao longo de 10 anos compraria algumas bicicletas. Eu trouxe isso. E eu acho que vocês concordam comigo, porque este Senhor, esta alma nobre, é sem sombra de dúvida o maior contribuinte que nós sempre tivemos. Ele é o verdadeiro óvulo da viúva. Voltando ao nosso Evangelho, no nosso capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Isso também está em Lucas 12. Jesus nos conta lá uma parábola e diz o nosso amado mestre que havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente uma super safra. E ele se entretinha pensando consigo mesmo: o que eu hei de fazer? Pois eu já não tenho onde guardar mais mercadorias. Onde vou poder armazenar tudo isto que eu vou colher? E pensando, até que ele chegou a uma conclusão e disse assim: já sei o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros muito maiores, onde eu porei assim toda essa minha grandiosa colheita e ainda armazenarei todos os meus bens. Feito isso, então eu direi para a minha alma assim: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa tranquila, come, bebe, se farta e goza. Mas Deus, conta Jesus, mas Deus, ao mesmo tempo, disse para o homem: que louco, que insensato tu és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a tua alma. E então, para que te servirá o que acumulaste? E o nosso mestre completou essa parábola dizendo: isto é o que acontece com aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. E que não é rico diante de Deus. E estudando tudo o que eu já relatei, eu continuei a minha vida, lembrando, que eu estou falando como se formou aqui o compartilhar riqueza, ao longo da minha vida. Então eu continuei a minha vida procurando aplicar esses ensinamentos todos, refletir, compreender. E os anos foram se passando, até que um dia eu fui agraciado com um conto anônimo que mexeu muito com a minha mente. Muito. E ao refletir sobre ele, sinceramente, eu resolvi mudar a minha vida e mudei. Mas vamos ao texto. Ele dizia que um empresário bilionário, resumindo o texto aqui, um empresário bilionário estava nos derradeiros dias de sua vida. Como ele era muito famoso, um escritor que estava escrevendo a sua biografia
acompanhava assiduamente os seus últimos momentos. E no ímpeto de curiosidade, para poder melhorar a história, resolveu fazer uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: o senhor que teve muitas ideias, que criou projetos magníficos, ideias e projetos esses que lhe trouxeram sua incalculável riqueza. Se Deus lhe permitisse fazer algo mais, o que é que o senhor gostaria de fazer? Todos os presentes e o biógrafo esperavam uma resposta contendo um mega projeto, uma ideia brilhante. Como, por exemplo, se ele dissesse assim: eu construiria uma gigantesca ponte sobre o Canal da Mancha. O Canal da Mancha é aquele mar que fica entre a França e a Inglaterra, então é um espaço gigantesco, né? E eu faria 10 autopistas, 5 que vai, 5 que vem, e na lateral, por toda a extensão dessa maravilhosa ponte, eu construiria lojas, fábricas, e como elas estariam todos numa zona neutra, não haveria taxação de impostos, e eles praticariam preços os mais baixos do mundo, como se fosse uma zona franca de Manaus. Então seria um maravilhoso projeto, uma mega ideia, não é isso? E esperando isso, o que é que eles ouviram? O grande empresário, um homem que construiu um império, respondeu assim: eu gostaria de poder trocar toda essa minha imensa fortuna, que eu levei 70 anos para acumular, por apenas mais um ano de vida, mesmo que fosse em precárias condições de saúde, como estou hoje. Peraí, gente. Uma pessoa acumula riqueza durante 70 anos, constrói um império, e depois ele quer trocar tudo que ele fez em 70 anos por um ano de vida. Eu pensei muito sobre isso. E o que a gente pode refletir sobre isso? E a conclusão que eu cheguei foi que ele não estava dizendo algo bobo, não. E sim, ele estava falando muito sério. Sim, ele estava falando sério mesmo. Ele pagaria toda a sua fortuna por mais um ano de vida. Vamos raciocinar. Se um ano de vida vale mais, se ele trocaria é porque vale mais. Se um ano de vida vale mais que a riqueza que se construiu ao longo de 70 anos, então nós podemos concluir que o tempo é a nossa maior riqueza. Isso mesmo. Se troca um ano por 70, então quer dizer que o tempo vale mais do que a riqueza toda. Então, o tempo é a nossa maior riqueza. E um dia eu fui lá, mexendo no Pentateuco Espírita, né, que são os 5 livros da nossa doutrina,
Eu fui encontrar num desses livros de Kardec, aquele livro O Céu e o Inferno. Lá no final deste livro tem uma série de invocações a espíritos que haviam morrido naqueles últimos dias, naqueles últimos meses próximos da invocação que foi feita pelos grupos de Kardec. E a estes que se fizeram presentes nas sessões, Kardec fez perguntas das mais variadas, perguntas estas objetivando o nosso aprendizado. E uma das perguntas mais importantes que Kardec fez para vários espíritas, uma das mais importantes, foi: do que você mais se arrepende nesta última reencarnação? Do que é que você mais se arrepende? Quase todos eles responderam como se em uníssono: eu me arrependo de não ter aproveitado melhor o meu tempo. Eu me arrependo de não ter aproveitado melhor o meu tempo. Isso vem, então, confirmar que o tempo é o que tem mais valor nesta vida encarnada. Todos nós temos a consciência, todos nós sabemos que amanhã nós poderemos não estar mais aqui encarnado, não é isso? Então, façamos esse pensamento dessa hipótese. Mas antes, vamos bater na mesa 3 vezes, né? Vamos bater aí para não... É só uma hipótese. Então, pensando que nós não estejamos mais amanhã aqui. E diante dessa pergunta, né? Do que é que eu mais me arrependo na vida que vivi até hoje? E a resposta de cada um de nós estaria mais ou menos semelhante ao que diz aquela linda, aquela maravilhosa poesia chamada Instantes, de autoria do argentino Jorge Luiz Borges, que diz a poesia Instantes, só um pedacinho aqui. Ele diz assim: se eu pudesse viver novamente a minha vida, eu trataria de cometer mais erros, não tentaria ser perfeito, eu relaxaria mais, seria mais tolo do que tenho sido, na verdade. Bem poucas coisas eu levaria a sério, seria até menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria as mais montanhas e nadaria mais rios. Eu iria a lugares onde nunca fui. E por aí segue a poesia de Jorge Luiz Borges chamada Instante. Qualquer uma dessas coisas que contém nessa poesia seria o nosso normal de respostas, não é? Mas graças à nossa querida doutrina espírita, que vem nos provar, né, que nós iremos nos arrepender de não ter aproveitado melhor o nosso tempo, gravemos isso. Nós, quando passarmos para o lado de lá, com certeza iremos nos arrepender de não ter aproveitado melhor o nosso tempo. É porque quando chegarmos lá, nós entenderemos que nada que ficou aqui nos interessa mais, e sim somente aquilo que nós pudermos levar. Ou seja, as coisas ruins e as coisas boas que nós fizemos. Só isso nós vamos levar. E para entender o que eles querem dizer com aproveitar melhor o nosso tempo,
Voltemos um pouquinho à palestra de hoje. Voltemos lá ao final da parábola do rico agricultor, quando o nosso amado mestre disse: isso é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Isso é o que acontece com aquele que acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus. O que o mestre quis dizer aqui? Que não é rico diante de Deus. Todos nós sabemos que a riqueza diante de Deus são as nossas virtudes. Essas são as nossas riquezas, as nossas virtudes. Porque as virtudes são a nossa essência hoje como seres humanos. Ela é o propósito maior das nossas vidas. Ela é o conteúdo do nosso caráter e a verdadeira expressão da nossa alma. Mas quais são as virtudes? Bom, vejamos alguns exemplos de virtudes da alma. Aqueles que não são espíritas não sabem, talvez, que nós temos uma definição de alma como sendo um espírito encarnado. Quando estamos na vida espiritual, nos tratamos como espírito. Quando estamos aqui na Terra encarnados, nós nos tratamos como alma. Então vejamos alguns exemplos de virtudes da alma. Coragem, o otimismo, a alegria, a empatia, a amizade, a integridade, determinação, disciplina, honestidade, respeito. E já dando uma elevadinha a mais nas virtudes, nós entraríamos em justiça, tolerância, paciência, bondade, perdão, gratidão, humildade, compaixão, paciência, indulgência, piedade e a principal de todas elas, que é a caridade. Todas elas são filhas de sangue e têm o DNA da nossa fé. São todas filhas da fé. E já passando a régua em tudo o que já foi falado, nós podemos resumir que o tempo tem maior valor do que todas as riquezas materiais da terra. Porque se você não tem tempo, você não tem nada. Então o tempo, estamos falando de riqueza, o tempo é o nosso óbolo da viúva. Porque o tempo de ontem eu já não tenho mais. Eu só tenho o tempo de hoje e amanhã eu não sei se eu tenho tempo. Então o que tem mais valor para mim? Aquilo que eu não posso dispensar? É o tempo. O tempo é o nosso óbolo da viúva. Ou seja, o nosso tempo é o que nós temos de mais importante para doar. O que nós temos para doar com o nosso tempo? As verdadeiras riquezas. E quais são as verdadeiras riquezas? Que nós acabamos de falar, as virtudes. Então, definindo o nosso tema de hoje, compartilhar riquezas o que é compartilhar riquezas? É usar o nosso tempo para compartilhar as nossas virtudes. É doar do nosso tempo a maior parte possível, praticando as nossas virtudes. E como seria praticar as virtudes? Praticar as virtudes é conviver bem e em paz com o nosso próximo, fazendo da humildade, da paciência, da tolerância, empregando a indulgência, a piedade, o perdão,
semeando a caridade com tudo e com todos, e vibrando gratidão ao nosso Pai Celestial por esta vida e pela indescritível oportunidade de aprendizado e o nosso consequente progresso intelectual e moral. E eu gostaria de encerrar o tema de hoje com uma oração que eu recebi na rede de uma querida irmã e amiga. E o título dessa oração é Senhor Deus. Senhor Deus, dono do tempo e da eternidade. Teu é o hoje e o amanhã, o passado e o futuro. Eu quero, Senhor, te agradecer por tudo que recebi de ti. Obrigado, Senhor, pela vida e pelo amor, pelas flores, pelo ar e pelo sol, pela alegria e pela dor, por tudo o que foi possível e também pelo que não foi. Ofereço-te tudo o que fiz, o trabalho que pude realizar, as coisas que passaram pelas minhas mãos e o que com elas eu pude construir. Apresento-te, Senhor, as pessoas amigas, as amizades novas e os antigos amores, os que estão perto de mim e aqueles que pude ajudar, as com quem compartilhei a vida no trabalho, na dor e na alegria, mas também, Senhor, hoje eu quero te pedir perdão, perdão pelo meu tempo perdido, perdão pelo dinheiro mal gasto, perdão pela palavra inútil e pelo amor desperdiçado. Perdão pelas obras vazias e pelo trabalho mal feito. Perdão por viver muitas vezes sem entusiasmo. Peço perdão também pela oração que aos poucos fui adiando e que agora, somente agora, venho apresentar-te. Perdão por todos os esquecimentos, descuidos e silêncios. Novamente, peço-te perdão. E que os próximos dias sejam sempre abençoados. Paro agora a minha vida diante do calendário e te apresento os meus dias, que somente tu, Senhor, sabes se chegarei a vivê-los. Hoje eu te peço para mim e peço principalmente para toda a humanidade a paz, a alegria, a fortaleza e a prudência, a lucidez e a sabedoria. Quero a partir de agora, Senhor, viver cada dia com otimismo e bondade, levando a toda parte um coração cheio de compreensão e de paz. Fecha meus ouvidos, Senhor, a toda a falsidade, tapa os meus lábios às palavras mentirosas, egoístas ou que magoem. Abre sim o meu ser, Senhor, para tudo o que é bom, para tudo o que é amor.
que meu espírito seja repleto somente de bênçãos, para que eu as derrame por onde passar. Senhor, a todos que ouvem esta oração, enche-os de sabedoria, paz e amor. Abasteça-me também de bondade e alegria, para que todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho possam também descobrir em mim um pouquinho de Ti, meu Senhor. Senhor, meu Deus, ensina-nos a proporcionar felicidade, pois só assim todos nós um dia seremos felizes. Que assim seja, Senhor.